Boa noite, que bom que você veio, e você que está assistindo pela internet, seja bem-vindo também a esse nosso tempo, que é o nosso tempo com a Palavra de Deus. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade que temos de estar juntos, nós adoramos o Senhor, falamos com Deus, expressamos o nosso louvor e a nossa adoração a Ele. E agora nós vamos abrir a sua palavra, e quando nós abrimos a palavra de Deus inspirada, Deus fala com a gente. O tema que nós escolhemos para o mês de novembro é reconexão, porque embora o nosso tempo seja um tempo de muita conexão, é um tempo também de desconexão. A tecnologia, ela nos conecta por um lado e nos afasta por outro. Tem momentos que nós estamos conectados com gente distante, mas às vezes a tecnologia nos desconecta com quem está próximo. Por isso esse tema chama a nossa atenção, e chama a nossa atenção também porque o pecado nos desconecta de Deus. O pecado nos afasta de Deus, nos separa de Deus. Quando nós fazemos escolhas erradas, decidimos andar por caminhos errados e temos atitudes que não honram o Criador, nós estamos nos desconectando dele e escolhendo o nosso próprio caminho. Aliás, o mundo está bem complicado, justamente porque este mundo tal como está, ele é o resultado de homens e mulheres que decidiram viver do seu próprio jeito, da sua própria maneira, sem levar em consideração a vontade do Criador. E eu queria compartilhar com você um texto que está em 2 Coríntios, a partir do capítulo 5, verso 18, e hoje nós vamos fazer a leitura na nova tradução da linguagem de hoje. No domingo passado nós fizemos a leitura na edição Revista e Atualizada, e agora nós vamos comparar com uma outra tradução, porque eu tenho a impressão de que toda vez que nós lemos numa outra tradução, a gente percebe um aspecto diferente daquele texto. Às vezes um versículo foi melhor traduzido em uma versão, e às vezes outro versículo está melhor traduzido em outra versão. E o texto diz assim, verso 18: tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, e por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos. Ser transformado, alguém que era inimigo e se tornou amigo, é alguém que foi reconectado, é alguém que estava desconectado e foi conectado com o Criador. Por isso nós entendemos que esse texto, ele se encaixa muito bem naquilo que nós queremos dizer. Aliás, o tema que brotou do texto, a ideia da reconexão veio de nós vermos Deus nos reconectando com Ele e nos chamando para sermos instrumentos para trazer outros a se conectarem com Ele também. E falando de conexão, eu falei com você no domingo passado que há 4 maneiras de nós enxergarmos as pessoas em relação a esse tema da conexão ou da desconexão. Em primeiro lugar, os que não estão na igreja e ainda não foram encontrados pelo Pai. E nós conversamos sobre esse assunto,
olhando a parábola da ovelha perdida. A ovelha se perdeu no mundo, ela se perdeu, se afastou do seu pastor, e ela então representa aquelas pessoas que não estão nem na igreja e também que não foram encontradas pelo Pai. E o Pai vai em busca dessa ovelha perdida para trazê-la para perto. Uma segunda maneira de nós pensarmos nas pessoas em relação à conexão é aqueles que estão na igreja e ainda não foram encontrados pelo Pai. Em terceiro lugar, os que não estão na igreja, mas já foram encontrados pelo Pai. E em quarto lugar, os que estão na igreja e já foram encontrados pelo Pai. E hoje eu queria conversar com você sobre esse segundo tipo de pessoas. Aquelas pessoas que estão na igreja e ainda não foram encontradas pelo Pai. Pessoas que estão na igreja, mas estão desconectadas de Deus. E é possível você estar na igreja, é possível você viver na igreja, é possível que seus pais sejam cristãos, é possível que você tenha passado toda a sua infância e adolescência na igreja, ouvindo sermões, cantando músicas de adoração, mas ao mesmo tempo em que você tem participado dos encontros, dos estudos, das reuniões da igreja, você ainda assim pode ser uma pessoa totalmente desconectada de Deus. Isso é possível. E para nós conversarmos sobre esse tema, eu queria convidar você a abrir em Lucas capítulo 15. E nós vamos ler a história da moeda perdida. Lucas 15, a partir do verso 8. E eu quero convidar você a ler comigo esta passagem. Lucas 15, do verso 8 até o verso 10. Jesus continuou: se uma mulher que tem 10 moedas de prata, perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês, que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Você se lembra do contexto dessa passagem? É o contexto em que Jesus está cercado por pecadores, por gente de má fama, por pessoas que todo mundo sabe que praticam coisas, que têm atitudes ou que têm um modo de vida que é rejeitado pela sociedade, que o senso comum, a moralidade comum acha errado. E por exemplo, Jesus estava no meio ali de cobradores de impostos, que eram pessoas geralmente desonestas, que cobravam a mais, que enriqueciam através das cobranças indevidas dos impostos, eram tidos como homens desonestos. Estavam ali com Jesus também prostitutas, mulheres que tinham uma vida cujo o procedimento, cujas atitudes eram rejeitadas pela sociedade, e vários outros tipos de pessoa desse mesmo tipo. Esse tipo de gente estava ali tomando uma refeição com Jesus, e Jesus ali falando a respeito do Pai, falando a respeito do perdão, falando a respeito das mudanças que uma pessoa precisa ter quando ela se volta para o Criador. E Jesus estava ali cercado por essas pessoas, e aí chegam os religiosos, chegam os fariseus, os escribas, eles veem aquela cena e eles começam a murmurar, eles começam a criticar Jesus. Onde já se viu um mestre de Israel, um rabino de Israel, que está aqui sentado com essa gente desqualificada, com esses pecadores? Como que ele se senta à mesa? Como é que um mestre da lei de Deus se senta à mesa com pessoas desse tipo? Eles estavam escandalizados, eles estavam injuriados com aquilo.
Mas Jesus então conta uma parábola. O texto começa no versículo 10 com a seguinte expressão, no versículo 8 com a seguinte expressão: Jesus continuou. Tem uma outra tradução que começa simplesmente com ou dá a ideia de continuidade, dá a ideia de que Jesus está contando uma segunda história que está ligada com a primeira, uma segunda história que tem a mesma lição, uma segunda história que é um outro tipo de ilustração da mesma verdade que ele quer ensinar. Então, olhando para esse texto, nós vamos encontrar 3 lições. Nós vamos aprender 3 lições com Jesus. 3 lições que aprendemos com Jesus aqui na parábola da moeda perdida. Não é esse. Não é. Está errado. É outro arquivo, gente. Não vou poder usar esse arquivo. Esse é o arquivo da ovelha perdida, tá bom? É o outro. Tudo bem, mas nós vamos continuar aqui. Vamos falar sobre 3 lições que aprendemos com Jesus. Devemos entender, a primeira lição é a seguinte: primeira lição, devemos entender o valor das pessoas. A primeira lição que nós aprendemos com Jesus aqui, nessa parábola da moeda perdida, é que devemos entender o valor das pessoas. Vamos ler novamente o versículo 8. O versículo 8 diz assim: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. O texto está falando de uma moeda de prata. Essa moeda de prata, ela era a dracma, uma moeda grega. Essa dracma, ela era uma moeda que valia por um dia de trabalho, era o salário de um dia de trabalho de um trabalhador ali daquela região. A dracma, ela tinha o mesmo valor de um denário, era uma moeda de prata, e um dia de trabalho era um valor considerável. E o texto diz que aquela mulher tinha 10 moedas, imagina isso, 10 moedas equivaliam a 10 dias de trabalho. 10 dias de trabalho é 1/3 do salário mensal de uma pessoa. E 10 moedas de prata também era o preço de uma ovelha. Era o valor de uma ovelha. Olha que interessante. Tem a primeira parábola, a parábola da ovelha perdida. Depois vem a parábola da moeda perdida. E o patrimônio dessa mulher era o patrimônio equivalente a uma ovelha. 10 moedas de prata. Só que, pensa bem, aquele pastor que tinha 100 ovelhas e perdeu uma, aquela ovelha que ele perdeu era 1% do seu patrimônio. Mas essa mulher, quando perde uma moeda, ela perde 10% do seu patrimônio. Percentualmente a perda dela foi muito maior. Então Jesus está falando de algo valioso, de algo que tem valor, de algo que tem um valor considerável para aquela mulher. O que seriam essas 10 moedas para ela? Será que era uma poupança que ela tinha? Ela tinha poupado 1/3 do seu salário mensal? Será que tinha sido um presente de casamento que ela recebeu e que portanto ela guardava aquelas 10 moedas com muito carinho? Será que aquelas 10 moedas eram o dote do casamento? O que poderia ser? Muitos comentaristas dizem que essas 10 moedas, elas deviam ser juntadas num ornamento que a mulher podia pendurar no pescoço ou na testa, e aquelas 10 moedas ficavam ali penduradas.
E aí perdeu uma, como é que faz? Não pode mais usar. O que você faz, você que é mulher, quando você perde um brinco de ouro em casa? O que você faz? A mesma coisa que aquela mulher. Você vai varrer a casa, você vai olhar em todos os cantos, vai acender a luz, abrir a janela, você vai procurar aquilo diligentemente. Foi isso que ela fez. Por quê? Porque aquela moeda tinha um valor importante. Não apenas um valor monetário, mas possivelmente um valor sentimental. Algo que tinha bastante valor para ela. E Jesus está dizendo aqui de uma coisa que tem valor, uma moeda, para mostrar o valor do ser humano, para mostrar o valor das pessoas. Lembre que os religiosos estão criticando Jesus porque ele anda com gente perdida. Os religiosos estão criticando Jesus porque ele anda com pessoas que são totalmente desvalorizadas, cujo valor é totalmente desprezado. A moeda está perdida, mas ela não perdeu o seu valor. Da mesma maneira, aquelas pessoas que estão ao redor de Jesus são pessoas que estão perdidas, que estão desconectadas de Deus, mas elas não perderam o seu valor. Deus as ama, Deus as considera, elas têm valor para Deus. Por isso eu queria que você olhasse para essa história e pensasse no seu amigo ou na sua amiga que ainda não teve um encontro com Jesus, uma pessoa que às vezes está perdida, uma pessoa que às vezes está andando por caminhos que não são bons caminhos, mas aquela pessoa tem valor. Talvez você poderia pensar num filho que se desviou. Talvez você pudesse pensar num filho que está andando por caminhos errados. O seu filho tem valor para você, mas o seu filho tem valor para Deus. Talvez você poderia pensar naquela pessoa que frequenta a mesma igreja que você. Aquela pessoa que talvez você não tenha tido muito contato com ela. Uma pessoa que talvez você não percebeu, não deu muita importância a ela. Aquela pessoa tem valor para Deus. E ela precisa ter valor e importância para você também. Você já está orando pelas pessoas que você ama, por aquelas pessoas que você tem em consideração, mas que estão perdidas, porque estão desconectadas de Deus? Você começou a orar por elas? Amigos, parentes, vizinhos, pessoas que você ama, que você considera, que você gostaria de ver salvas, mas elas estão andando por caminhos errados. Você já chamou uma dessas pessoas para uma boa conversa, e para poder explicar para essas pessoas a razão da sua fé? Talvez você tenha um filho que não quer ouvir, talvez você tenha um filho que não quer saber de Deus, que não quer saber da palavra de Deus, que não quer saber da igreja. Você já sentou com ele, olho no olho, para ter uma conversa, para falar com ele a respeito do Evangelho? Você já teve essa conversa com o seu pai ou com a sua mãe, com o seu colega de trabalho? Você já pensou que você pode transmitir a essa pessoa a mensagem que pode fazer com que ela se reconecte com Deus? Então Jesus nos ensina que devemos entender o valor das pessoas. Uma segunda lição que nós aprendemos com Jesus. Jesus nos ensina que recuperar o que se perdeu dá trabalho e exige esforço. Olhe aqui no versículo 8, o que a mulher faz? Ela acende a lamparina, ela varre a casa, possivelmente ela arrasta os móveis, ela tira os tapetes, ela vai olhar em cada cantinho da casa. O chão das casas daquele lugar naquela época eram geralmente chãos de terra batida, e essas casas muitas vezes não tinham janelas, ou se tinham, eram janelas muito pequenas, e isso fazia com que houvesse uma dificuldade a mais para encontrar coisas perdidas ali naquela casa. Mas aquela mulher não se conforma com a sua perda. Você já teve uma perda e se conformou?
você perdeu o convívio de uma pessoa, você perdeu um amigo, um parente, um vizinho para um caminho errado, para uma decisão errada, e essa pessoa se afastou de Deus e de repente ela se afastou de você também, você se conformou com essa perda? Você está aceitando que o seu filho está andando por caminhos errados? Você está aceitando que o seu pai não vive como um pai deveria viver? Você está aceitando que aquele seu amigo de longa data está escolhendo caminhos autodestrutivos? Não se conforme com a sua perda. Alguns valores importantes, alguns valores cristãos foram perdidos na sua família, foram perdidos no seu lar. Não se conforme com a sua perda. Aquela mulher não se conforma com a sua perda, ela se esforça, ela não mede esforços, ela faz tudo que está ao seu alcance para encontrar aquilo que se perdeu dentro de casa. Ela acende a lamparina, ela pega a vassoura, ela varre a casa, ela arrasta os móveis, ela procura com muito cuidado, ela faz uma busca diligente. O texto diz que ela procura com muita atenção até encontrar. Até, essa palavra até é importante, porque ela não para de varrer, ela não para de procurar enquanto ela não encontra, ela só para depois que ela encontrou. Jesus está explicando por que ele gasta tempo com pecadores. Jesus está mostrando por que ele gasta tanto tempo com essas pessoas tão rejeitadas, por essas pessoas que têm uma vida tão irregular, por essas pessoas que fazem coisas que não honram o Criador. Mas Jesus está ali com elas. Sabe por quê? Porque encontrar uma pessoa perdida dá trabalho, leva tempo. Muitas vezes essa pessoa está com a cabeça cheia de ideias erradas, com a cabeça cheia de valores errados, com a cabeça cheia de pensamentos que não correspondem aos princípios que Deus revelou. Não é só com bom testemunho, não é apenas com boas atitudes no dia a dia que nós vamos tocar o coração das pessoas. Nós precisamos falar com elas, nós precisamos conversar com elas, nós precisamos desconstruir as ideias erradas que elas estão, com as quais elas estão lidando, e precisamos construir coisas novas, mostrar um outro lado da vida, mostrar uma outra possibilidade, levar aquela pessoa a pensar em coisas que ela não havia pensado, e a pensar de uma maneira que ela não havia pensado ainda. Nós precisamos compartilhar a mensagem do Evangelho com as pessoas, a mensagem do Evangelho que transforma, porque quando nós ouvimos dizer que nós, pecadores, afastados de Deus, condenados a uma eternidade sem Deus, de repente fomos amados, quando percebemos que Deus deu valor a nós, ao ponto de enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar, nos substituindo e recebendo sobre si a nossa pena, aquilo que nós merecíamos Ele recebeu, e Deus fez isso porque Ele nos amou. Deus não economizou esforços para nos resgatar. Jesus morreu naquela cruz por mim e por você, para poder nos trazer de volta a comunhão, a conexão com o Criador. E quando nós ouvimos essa história, e nós somos tocados por essa mensagem, e somos tocados pelo tamanho do amor do Pai, nós corremos para Ele. E a primeira coisa que a gente pensa quando a gente é tocado por essa mensagem: eu quero viver para honrar esse Deus que fez isso por mim. E aí então Ele me dá poder para fazer mudanças, Ele me dá poder para vencer o pecado, Ele me dá poder para mudar a minha maneira de pensar, e de agir, e de fazer as coisas, e me ajuda a fazer as coisas da maneira que o agrada e que o honra. Então a mensagem do Evangelho é a única mensagem que pode transformar uma pessoa, e que pode mudar o rumo da vida de uma pessoa, e nós precisamos conversar com as pessoas sobre essa mensagem, e contar a elas como essa mensagem nos transformou, para resgatar pessoas perdidas,
você precisa gastar tempo com elas, você precisa investir na vida delas. E tem uma coisa que me preocupa muito, que são os filhos pequenos, os nossos filhos. Você tem conversado com seus filhos? Você tem conversado sobre a vida? Você tem conversado sobre as coisas que ele aprende na escola? Você tem conversado com seus filhos sobre aquelas coisas que os amigos estão falando? Você tem dado atenção ao seu filho? Você tem conversado com o seu filho sobre a mensagem do Evangelho? Se nós não queremos perder os nossos filhos, ou se nós queremos ganhar de volta os nossos filhos, nós precisamos falar e dar a eles uma explicação clara e detalhada do que é o Evangelho. E precisamos ensinar nossos filhos a se relacionar com Deus. A mensagem do Evangelho não nos traz apenas para uma religião, não nos traz apenas para atitudes religiosas. A mensagem do Evangelho nos traz para uma comunhão íntima com o Criador, nos traz para conhecer e nos relacionar com o Criador. A nossa cultura mudou, eu tenho dito isso. Nos últimos anos, a nossa cultura mudou. Nós tínhamos uma sociedade cristianizada. Nós tínhamos uma sociedade em que, embora nem todos fossem cristãos, mas havia princípios cristãos na sociedade. Mas nos últimos anos, a nossa cultura vem mudando para uma cultura paganizada, onde as pessoas cada vez mais estão adotando princípios e valores de uma cultura pagã, que não são os princípios e valores do Evangelho. Por isso dá mais trabalho para você buscar uma pessoa que está perdida, porque você tem que desconstruir essas ideias pagãs e construir a mensagem do Evangelho na mente dessa pessoa. Isso quer dizer que a gente precisa se preparar melhor, a gente precisa conhecer mais a palavra, a gente precisa ter mais preparo, mais conhecimento. Você precisa ter mais tempo em oração e mais tempo estudando a palavra de Deus, para você ter bagagem, para você ter conteúdo, para você ter a mensagem na sua mente, no seu coração, para você poder transmitir com naturalidade essa mensagem que transformou a sua vida. Jesus certa vez ensinou que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o seu coração estiver cheio do Evangelho, se o seu coração estiver cheio da palavra de Deus, com certeza a palavra de Deus vai sair pela sua boca, e você vai conseguir conversar com as pessoas a respeito dessa palavra. Mas eu queria compartilhar com você uma terceira lição que nós aprendemos com Jesus, a partir dessa história da moeda perdida. E a terceira lição é que o perdido pode estar do lado de dentro. Muitas vezes o perdido está do lado de dentro. Na primeira história que Jesus contou, ele conta de uma ovelha que se perdeu fora, de uma ovelha que se perdeu longe. Mas a moeda perdida, ela foi perdida dentro de casa. A ovelha tinha consciência de que estava perdida, ela só não sabia voltar sozinha. Mas a moeda não tem consciência de nada, afinal a moeda é só um objeto. Mas ela ilustra aquelas pessoas que estão perdidas e nem perceberam, aquelas pessoas que estão perdidas e nem se deram conta de que estão perdidas. E muitas dessas pessoas que estão perdidas e ainda não perceberam que estão perdidas, são pessoas que estão perdidas dentro da igreja. Essa história nos faz pensar das pessoas que estão perdidas dentro da igreja e daqueles que estão perdidos dentro de lares cristãos. Isso faz a gente pensar em duas coisas. Primeiro, você já foi achado por Jesus? Jesus já encontrou você? O versículo 10 fala da alegria pelo pecador que se arrepende. Você já se arrependeu? Arrependimento aqui é metanoia, arrependimento aqui é mudança de mente. Quando a gente se arrepende, a gente se dá conta dos nossos pecados. Quando a gente se arrepende, a gente olha para a gente e a gente percebe uma porção de coisas que não agradam a Deus na vida da gente. Você já se deu conta disso?
Você já se deu conta das suas atitudes erradas, dos seus pensamentos errados, das suas decisões erradas? Você já se deu conta disso e concordou com Deus? A sua mente mudou, você reconhece que você pecou, você reconhece que você desonrou o Criador com algumas das suas atitudes e às vezes até na sua própria maneira de viver? Você já se arrependeu? A sua vida mudou, porque Jesus te achou, Jesus te encontrou, você é dele, você voltou para ele, você está conectado com o Senhor, ou ainda não? E a pergunta, uma das perguntas chaves é: você ama? Porque aquele que não ama não conhece a Deus. João fala sobre isso. Você ama a palavra? Aquele que foi achado por Jesus é alguém que ama a palavra. Você ama a comunhão com Deus? Aquele que foi achado é alguém que ama a comunhão com seu Criador. Você ama os seus irmãos na fé? Porque aquele que foi achado ama. Você ama a sua família? Aquele que foi achado por Deus ama. Você ama os perdidos? Você tem amado seus amigos, parentes e vizinhos que ainda não voltaram para Deus? Você ama a igreja? Aquele que não ama não conhece a Deus. Aquele que não ama não foi achado ainda. E pode ser que alguns desses que não foram achados estão perdidos dentro da igreja, e talvez perdidos dentro de um lar cristão. Mas aquele que foi salvo não consegue ficar sem a igreja, não consegue ficar sem participar dos estudos bíblicos, das reuniões de oração, das atividades que a igreja faz para edificar e para nos ajudar a crescer na comunhão com Deus e com o próximo. A gente não consegue. Aquele que foi achado por Jesus fora da igreja é como um peixe fora d'água. Agora você está fora da igreja e você está muito bem. Você está fora da igreja, você está feliz, você consegue viver fora da igreja numa boa, é porque você não foi achado ainda. O Senhor não tocou seu coração, o Senhor ainda não resgatou você. E talvez tenha alguém na sua família que está vivendo muito bem, obrigado, fora da comunhão do corpo de Cristo. E você precisa sentar com essa pessoa, olhar nos olhos dela e dizer: eu preciso lhe falar o Evangelho, porque se você morrer sem Jesus, não há esperança para você. Ah, mas eu tenho Jesus. Mas a sua vida não é a vida de alguém que foi achado. A sua vida não tem o amor que tem aquela pessoa que foi achada por Jesus, porque aquele que foi achado por Jesus ama, aquele a quem muito foi perdoado, muito ama. E a gente não consegue ficar sem a igreja, a gente não consegue ficar sem a palavra, a gente não consegue ficar sem essas coisas que tem a ver com a nossa espiritualidade, porque nós somos atraídos pela luz, como aqueles bichinhos que ficam ali em volta da luz. Nós somos assim, diante das coisas que nos aproximam de Jesus, diante dos meios de graça, daquelas coisas que nos ajudam a comunhão com o Senhor, que é a oração, a palavra, a pregação, o estudo da palavra, o jejum, a oração, as atividades espirituais que nos aproximam de Deus. Aquele que foi salvo não consegue ficar longe da igreja, com todas as imperfeições que a igreja tem. Por isso tem gente que fala: olha, eu passei cada tempo difícil na igreja, teve momentos que a igreja foi complicada, porque a igreja é um lugar complicado, porque é um lugar cheio de pecador, tem que ser complicado, porque nós somos complicados. Eu já passei tanta coisa, mas eu estou aqui, porque aqui é o meu lugar, porque o Senhor me encontrou, e Ele me encontrou para viver no meio do seu povo. O seu povo não é perfeito ainda, um dia será. E esse dia vai ser muito bom. Por enquanto, a igreja ainda tem as suas questões, ainda tem as suas dificuldades, que são as nossas. Nós que somos imperfeitos, mas a igreja é o melhor lugar do mundo, porque é o lugar onde a gente fala da luz, onde a gente ensina o caminho da luz, e o bichinho, o crente bichinho, é atraído pela luz. Porque nós fomos achados por Ele, e nós queremos servir o Senhor, e nós servimos o Senhor na vida das pessoas.
Nós servimos a Jesus quando a gente faz o bem, quando você ora por alguém, quando você telefona para alguém para orar durante a semana, quando você abençoa, quando você se importa com a vida de alguém. Por isso que quando a gente vem para a reunião do povo de Deus, não pode entrar mudo e sair calado. A gente precisa dar alguns passos para se reconectar. A gente precisa tentar se aproximar com outras pessoas, porque aqui é o lugar onde Deus nos colocou. Mas uma segunda consideração que eu quero fazer a respeito disso. Nós estamos perdendo as novas gerações. Ou pelo menos estamos correndo o risco de perder as novas gerações. Alguns dos nossos filhos, alguns dos filhos da igreja não querem a igreja, porque não têm a mesma fé que nós temos, porque muitos pais não fizeram a sua parte em ministrar a palavra de Deus ao coração dos seus filhos. É claro que às vezes há exceções, mas será que nós estamos falhando em transmitir a fé aos nossos filhos? Será que nós estamos falhando nisso? Muitos pais ainda não perceberam que já perderam seus filhos para esse sistema cultural. Muitas das nossas crianças e muitos dos nossos adolescentes não pensam mais com uma mente bíblica. A mente deles é uma mente moldada pela cultura, por aquilo que eles aprendem na escola. Por isso eu tenho muita preocupação com aqueles pais que deixam o filho o dia todo na escola, e quando o filho chega em casa vai dormir. Você está deixando a escola educar os seus filhos, e você não sabe quem são as pessoas lá e qual a intenção das pessoas que estão lá. Você precisa saber o que o seu filho está aprendendo. Você precisa saber aquilo que está sendo ministrado aos seus filhos. Você precisa saber quem são os amigos dele, com quem ele conversa, o que ele está aprendendo, porque haverá momentos em que você vai precisar corrigir isso. Professores são muito importantes, mas você sabe que tem professores e professores. Você vai deixar que outro eduque o seu filho? Muitas vezes é melhor você colocar o seu filho numa escola que tem um tempo menor, para você poder passar mais tempo com ele. Muitas vezes você vai ter que abrir mão de um período do seu trabalho, para não deixar que o seu filho seja educado por outras pessoas, e essas outras pessoas vão passar para os seus filhos os valores dela, que podem não ser os seus valores, e podem não ser os valores do Evangelho. Muitos pais ainda não perceberam que já perderam seus filhos. Mas pastor, meu filho está em casa, minha filha está em casa, vem na igreja comigo. Mas alguns adolescentes já verbalizaram que quando tiverem idade suficiente, não participarão mais da igreja, porque eles não creem naquilo que os seus pais dizem crer. Muitos estão perdendo seus filhos dentro de casa. Há pais que estão tirando seus filhos do caminho do Senhor. Quando nós não vivemos em comunhão com Deus e exigimos dos nossos filhos um comportamento de religiosidade, nós estamos contribuindo para perder os nossos filhos. Quando com as suas atitudes você coloca outras prioridades na vida que não a palavra de Deus, e quando você aproveita oportunidades para outras coisas, ao invés de estar na comunhão do povo de Deus, você está passando valores para o seu filho. Quando nós priorizamos passeios, viagens, reuniões, festas e tantas outras coisas, e a igreja, a escola dominical, o culto, o estudo bíblico fica em segundo plano, o seu filho vai entender: isso aqui não é tão importante quanto aquilo. Ele vai crescer introjetando esse valor, porque é o valor que você dá. Pastor, então não pode passear? Pode, deve, mas o seu estilo de vida vai mostrar, vai ensinar para o seu filho onde é que estão os teus valores, o que é que você prioriza.
Muitos pais afastam seus filhos do caminho do Senhor, enfatizando mais as falhas da igreja e das pessoas do que a graça de Deus que está operando em nós. Muitos pais não conversam com seus filhos sobre a fé, estão perdendo seus filhos, e quando perceberem, vai ser tarde demais. Grandes perdas começam com pequenas perdas. Um navio, se ele desviar 1 grau ali na sua bússola, lá na frente vão ser vários quilômetros longe do destino. Aquela pessoa que está presa, o ladrão que está preso na penitenciária, ele começou roubando uma bala e muitas vezes não foi corrigido. Aquela pessoa que está dominada pelas drogas, que não consegue se libertar das drogas, muitas vezes ela começou fumando um cigarro. Não se conforme com pequenas perdas, não se conforme com pequenos desvios. O seu esfriamento na fé, o seu esfriamento devocional começou no primeiro dia que você falou: hoje eu não vou ler a Bíblia. Não precisa. O seu esfriamento começou naquele dia que você falou: hoje eu não vou participar do culto, hoje eu não vou assistir a live do culto. Só hoje. Uma pequena perda vai resultar em grandes perdas. Agora vai dar trabalho para recuperar o que você perdeu, trabalho dobrado, vai exigir esforço, vai precisar chamar aquele filho para conversar, e vai ter que conversar muito, todos os dias, muitos dias, para entender o que é que está no coração dele, para trazer cura, debaixo de muita oração, dependendo da graça de Deus, de conduzir aquele filho ao arrependimento. Vai ter que acender a luz, varrer a casa, tirar os móveis do lugar, vai ter que gastar muito esforço e tempo. Mas é isso que Jesus faz, é isso que Ele nos chama a fazer, porque essas vidas que estão perdidas dentro de casa, dentro da igreja, e que nem perceberam que estão perdidas, nem têm consciência disso, essas vidas custaram caro para Deus. Deus entregou seu próprio Filho para resgatá-las naquela cruz. E mais, quando um perdido é reencontrado, quando um pecador se arrepende, há alegria no céu, mas há alegria aqui também. Você vai se alegrar quando um amigo, parente ou vizinho se reconectar com Deus. A mulher chama as amigas e se alegra com elas, e nós vamos nos alegrar também. Por isso, meus irmãos, nós precisamos refletir sobre a nossa maneira de viver, e a maneira como fazemos algumas coisas, que a gente sempre fez do mesmo jeito a vida toda, e às vezes é preciso mudar. A gente só não muda a Bíblia, mas nós precisamos construir uma igreja para as novas gerações. Nós precisamos refletir sobre tudo como fazemos, pensando nas futuras gerações. Nós precisamos construir uma igreja, não a igreja das nossas preferências, mas uma igreja para as futuras gerações, para as novas gerações. A maneira que a gente faz as coisas precisa fazer sentido para aqueles que nós queremos encontrar e que Jesus quer achar. Amém? Por isso, eu queria orar com você. E antes de orar, a conclusão: como agir com pessoas que estão na igreja e ainda não foram encontradas pelo Pai? Nós devemos levá-las a um relacionamento com o Pai que vá além da religião. Nós precisamos conversar com essas pessoas que nós queremos alcançar e que estão perdidas, e dizer para elas: a vida com Deus é relacionamento, não é religiosidade. E eu queria convidar você a colocar em oração agora diante do Pai aquelas pessoas que você ama
e que estão andando longe do Senhor. Talvez alguém que está na igreja e que você ama, mas que está totalmente desconectada. Talvez um filho, pai, esposa, que está andando longe dos caminhos do Senhor, que se desviou, que foi perdida dentro de casa ou dentro da igreja. Vai dar trabalho, mas Jesus faz isso. É isso que Ele está fazendo quando Ele se reúne com os pecadores. Vamos orar. Senhor, eu quero te pedir agora que em nome de Jesus, o Teu Espírito se mova nas nossas vidas. Eu quero pedir, Senhor, que o Teu Espírito venha ao nosso encontro, para que a gente seja tocado por essa mensagem da moeda perdida. Que nós possamos olhar para aquelas pessoas que estão perdidas na igreja, aquelas pessoas que estão perdidas em casa, e que nós possamos ser instrumento do Senhor. Dá-nos sabedoria, capacita-nos, Senhor, e dá-nos a ousadia para falar com amor da Tua palavra, da mensagem do Evangelho, para que essas pessoas sejam encontradas e transformadas pela mensagem da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Ó Deus, por favor, faz isso nas nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.